Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje é um vídeo super especial porque hoje é terça-feira, véspera do meu aniversário. Então amanhã eu completo 22 anos e eu decidi que eu vou fazer o bolo e os docinhos da minha festa de aniversário. Eu amo comemorar aniversário, para mim essa data é maravilhosa e eu sempre gosto de fazer festa. Desse ano eu vou fazer só com a minha família mesmo, minha família, a família do Bruno e pouquíssimos amigos. E vai ser no salão de festas do meu prédio mesmo. E aí eu decidi que eu vou fazer o bolo e os docinhos. Eu sempre tive costume de fazer docinho no meu aniversário. Não me lembro de algum momento na vida que a gente comprou docinho para minha festa de aniversário. Eu lembro que eu sempre fazia, mas já faz alguns anos que eu também não faço. E o último aniversário que eu lembro que eu fiz mesmo docinho, eu fiz o docinho e o bolo, e foi em 2018, gente, 4 anos atrás, no meu aniversário de 18 anos. Então hoje, o que eu vou fazer? Vou fazer o bolo, a massa do bolo e a massa dos docinhos. E aí no decorrer da semana, eu vou enrolar esses docinhos, vou finalizar esse bolo, porque tanto os docinhos quanto o bolo, eles têm 7 dias de validade. Então eu fazendo hoje é tranquilo até sábado. Então é isso. Vamos lá? Eu vou começar fazendo a massa do bolo. Eu tenho essa forma aqui redondinha, normal, ela tem um fundo removível. E aí, mais fácil, né? E como eu tenho só uma, eu vou começar fazendo uma massa do bolo, porque eu quero fazer duas, para fazer um bolo de 4 camadas, que depois eu vou abrir essa massa no meio. Então eu vou começar fazendo uma massa do bolo, enquanto ela assa, eu faço brigadeiro, aí depois tiro ela, faço outra massa, enquanto a massa assa, faço mais brigadeiro. Gente, antes de começar a receita, já liguem o forno de vocês a 180 graus, para ele já ir pré-aquecendo, para na hora que o nosso bolo ficar pronto, a gente já colocar ele para assar e ficar bem gostosinho, bem fofinho. Vamos começar colocando os ovos. Essa é uma receita bem barata, muito boa. Vamos lá, os ovos. Vou deixar todos os ingredientes na descrição, tá, gente? Então agora eu vou colocar o óleo, leite, 220 gramas de açúcar. Então aqui a gente vai mexer os nossos líquidos com açúcar. Vamos colocar metade da farinha, na verdade, misturar e depois colocar a outra metade. E agora vamos para mais 150. E agora que a nossa massa já tá lisinha, a gente vai raspar um limão aqui para dar um saborzinho extra. Aqui você também pode colocar essência de baunilha, vocês podem raspar, colocar algum aromatizante, alguma coisa que vocês queiram que dê sabor aqui. Eu vou usar o limão porque vai ficar bem refrescante. Vamos finalizar colocando o pó royal e levando para assar. Cheguei à conclusão do que eu vou fazer, dos docinhos que eu vou fazer. Esses chocolates aqui, ó, ovo maltine, ninho, eu tenho aqui em casa porque sobrou da Páscoa. Eu fiz ovo de Páscoa para vender esse ano e sobraram algumas coisas assim que ficou estoque na minha casa. E aí eu só uso aqui para casa, né? Porque não é mais coisa tão fresquinha e tudo mais. E aí eu decidi que eu quero zerar isso. Então eu vou usar esse ovo maltine, eu vou fazer brigadeiro de ovo maltine. Então eu vou fazer uma receita de brigadeiro de ovo maltine. Vou fazer 2 receitas de brigadeiro de ninho, porque eu quero fazer bombom de uva. Eu sou apaixonada em bombom de uva, então assim, quero fazer bastante. Então eu vou fazer 2 receitas de bombom de uva. A uva eu vou comprar depois. E aqui eu vou fazer uma receita normal de brigadeiro ao leite, que é chocolate ao leite. Vou fazer uma receita normal de brigadeiro ao leite, porque depois eu vou passar, eu tava vendo tudo que tinha no meu armário, o que dava pra usar pra enrolar, né, depois. E aí eu vou enrolar esse brigadeiro ao leite, normalzinho, né, em uma bolacha maisena. Bolacha maisena triturada, então vai ficar tipo um brigadeiro de palha italiana, sabe? Eu achei super legal a ideia, gostei, vi e amei e vou fazer. A minha receita de brigadeiro é 1 leite condensado, 1 creme de leite e 100 gramas de chocolate. Então aqui nesse eu vou usar chocolate branco. Que eu tenho aqui chocolate branco raladinho. Gente, então é o seguinte, aqui eu já coloquei o leite condensado, creme de leite e o chocolate branco.
eu liguei no fogo máximo. Daqui a pouco, quando ele começar a borbulhar, eu vou pro fogo médio, mas eu nunca vou deixar no fogo baixo. Por quê? O leite condensado, ele é cheio de açúcar, né? E se a gente faz o brigadeiro em fogo baixo, ele fica aquele brigadeiro puxa-puxa. Por quê? Porque o açúcar do leite condensado vai caramelizar e aí vai ficar aquele caramelão. Esse é o motivo daqueles brigadeiros puxa-puxa, quando alguém faz em fogo baixo. Se você gosta de um brigadeiro puxa-puxa, esse é o segredo, faça em fogo baixo. Se você, assim como eu, não gosta, então você tem que fazer ali num fogo médio para alto, para ele poder engrossar bem rapidinho. Olha, gente, o ponto é esse aqui, que você passa e você vê o fundo. Esse é o ponto pra gente enrolar o brigadeiro. Já vou desligar. Gente, pra guardar o brigadeiro, eu vou guardar ele assim, no papel filme. Que eu vi que as confeiteiras guardam assim. As confeiteiras, os confeiteiros, né? Então, quero ver se vai dar certo, porque eu nunca guardei assim. Você coloca o papel filme aqui. E aí, você vai despejar a sua brigadeira assim mesmo. Porque como ele já tá bem durinho, né? Ele não vai ficar vazando. Hoje eu vou fazer recheio do bolo também. Eu vou fazer muito recheio mesmo. E aí, hoje eu vou fazer recheio do bolo. Eu vou fazer brigadeiro primeiro, vou fazer agora, depois eu faço os brigadeiros russos. Tipo, vou fazer isso. Nossa, quente, gente, fervendo isso aqui. Nossa. Ó, tá certinho, hein? Nossa, mais quente. Gente, então agora eu vou terminar de fazer todos os brigadeiros e o recheio do bolo. Então aqui eu vou fazer o recheio do bolo. Vou colocar isso daqui e chocolate branco, uma pitadinha de sal e deixar engrossar, mas vou deixar engrossar bem menos do que ponto de brigadeiro. Depois eu vou fazer a receita do de ovo maltine, depois vou fazer a receita do chocolate ao leite, tá bom? Então depois eu volto aqui pra vocês e depois vou tentar dar um tempinho e fazer mais um bolo. Gente, eu acabei de finalizar o recheio que vai ser o recheio do bolo, tá? E eu vou colocar ele aqui nessa travessinha, porque como ele é mais líquido, então não vai dar pra colocar direto aqui igual eu fiz com esse. Então, gente, vou deixar eles em temperatura ambiente, não vou colocar eles na geladeira. E, gente, eu fiquei umas 2, 3 horas fazendo isso, porque eu comecei aqui, era quase 2 horas da tarde, era um pouquinho antes, e agora são 4h30. Acabei de terminar. Falta eu arrumar a louça, mas assim, a louça tem muita pouca coisa. Tem só a travessa que eu bati o bolo de novo, né, a tigela, uma panela do brigadeiro, um fouet, uma colher, só. Então, assim, bem tranquilinho. Gente, finalizei agora, então fiz os 2 bolos que eu queria ter feito, fiz o recheio do bolo, a geleia de morango eu já tenho pronta, tá na minha geladeira. Aí aqui o brigadeiro de leite ninho, o brigadeiro ao leite e o brigadeiro de ovo maltine. Então, tudo aqui vai ficar tudo em temperatura ambiente, não vou pôr nada na geladeira. Depois eu vou embalar certinho esses bolos, né? Vou passar um plástico filme neles, colocar eles aqui no prato, passar um plástico filme em volta. E vou deixar assim até no dia que eu for rechear certinho. E ó, só pra vocês verem, o bolo, gente, ele é muito firminho. Essa receita aqui é vida. Eu tirei ele, nem tive trabalho. Como a forma já é de fundo removível, eu só tirei assim e puxei ele. E ele simplesmente saiu muito, muito bom. E agora, gente, eu vou correr aqui só voltar as coisas pro lugar para deixar a casa mais aceitável, porque agora eu vou lá pro tio do Bruno, que o tio do Bruno comprou um bolo para cantar parabéns para mim. Então a gente vai descer lá, o Bruno já daqui a pouco já tá passando a me pegar. Hoje é sexta-feira, meu aniversário já passou, foi na quarta-feira, mas amanhã é minha festa. E hoje é o dia de finalizar tudo para minha festa. Então, finalizar o bolo, fazer a montagem, enrolar os brigadeiros. E já tô com a baguncinha ali atrás. Vou começar montando o bolo, tá? Agora são meio-dia e pouquinho. Vou montar o bolo primeiro, porque esse é o que eu tenho que ter mais paciência. Porque faz muito tempo que eu não monto um bolo. Então, é o que eu tenho que ter mais paciência. Em seguida, eu vou começar a enrolar os brigadeiros. Depois vou parar pra almoçar, né? Mas vou começar pelo bolo. Vamos lá? Então, seguinte, naquele dia, depois, eu fui, desenformei o outro bolo também, né? E coloquei eles aqui enroladinho no papel filme em um prato. Deixei as duas partes que são
retinhas, uma grudada com a outra, porque esse topinho eu vou tirar. Então vai ficar só essas duas partezinhas. Então eu coloquei elas uma grudadinha com a outra para não ter perigo de amassar a parte reta, né? Eu vou colocar esses plástico de freezer, sabe? Esse saquinho de freezer. Eu vou abrir ele e vou colocar aqui na minha forma, porque eu quero fazer um bolo um pouquinho mais molhadinho, só que depois eu tenho que desenformar ele, né? Então eu vou deixar aqui e vou montando as camadas. Então vamos tirar esse topinho aqui e deixar ele mais retinho. Para cortar esse bolo ao meio, porque eu vou fazer 4 camadas de bolo, né? Eu tentei achar aqui em casa o que eu tinha que eu poderia usar para dar uma medida, assim, para conseguir cortar ele bem no meio certinho. E a coisa mais próxima que eu achei foram esses negocinhos aqui, que é do copo de whey. Tipo, eu procurei na minha gaveta mesmo, vendo o que dava mais ou menos na metade do tamanho. E aí eu achei esse negócio aqui. E aí eu vou usar ele como medida para eu poder cortar. Então, eu vou marcar aqui de um lado, marcar assim, marcar aqui do outro, marcar aqui. E aí eu vou tentando acompanhar essa marcação na hora de eu cortar ele. Então, eu pego aqui um cortezinho de um lado e dou uma ligadinha no cortezinho do outro. Entenderam o que eu tô fazendo? Tô pegando aqui, ó, a marcação desse lado com a marcação desse. Aí eu dou um cortezinho, só pra eu saber onde eu vou passar a faca. Vamos ver aqui. Aí. Pronto. Então agora eu vou cortar. Eu vou colocar o meu guaraná em um potinho para eu conseguir ir molhando ele sem derramar tudo, né? Porque eu não quero deixar também tão úmido. Vamos começar a montar esse bolo que eu estou super ansiosa, com medo de dar errado, mas ok. Vamos lá. Eu vou começar colocando uma daquelas partes que são lisa, que era a parte de baixo mesmo do bolo. Por quê? Porque essa daqui ela tá mais estruturadinha, mais retinha, então eu vou começar colocando ela por baixo. E vocês viram que aquela minha outra, que era a parte de baixo, ela quebrou. Então eu vou deixar ela para colocar no meio. Ou por cima, né? Então vamos lá. Essa é a mesma forma que eu usei pra fazer o bolo, pra assar o bolo. Tô usando ela de novo, ela é de fundo removível. Vamos colocar o guaraná. Agora eu vou molhar o bolo com ele. Deixar bem molhadinho. Agora vamos colocar o recheio. E o recheio, gente, lembra um brigadeiro branco que a gente fez? Olha aqui, ele ficou na textura que eu queria. Mais molezinho, creme mesmo, olha que lindo. E tá bem bonito. E se ele tivesse mais duro do que eu gostaria, eu colocaria um pouquinho de leite ou creme de leite agora e mexeria pra deixar ele um pouquinho mais líquido, mas ele tá do jeito que eu quero mesmo. Então vamos lá. Vou colocar minha geleia. Essa geleia eu fiz, ela é de morango, só coloquei açúcar e limão. Se vocês quiserem eu ensino vocês a fazerem ela depois. Pessoal, eu tinha dito que eu iria fazer o brigadeiro ao leite com bolacha de maisena, pra ficar tipo uma palha italiana, né? Mas eu fui ver no meu armário e eu tinha pistache e avelã que tinha sobrado da Páscoa também, então eu decidi que eu vou usar eles pra enrolar o brigadeiro. E aí o que eu vou fazer?
Gente, tive uma ideia aqui que se der certo vai ficar maravilhosa. O pistache, eu triturei ele, ó. Tá vendo? Triturei ele bem trituradinho. Na verdade, eu fiz na faca mesmo, fui cortando na faca, até ele ficar bem pequenininho. E aí eu vou fazer a balinha do brigadeiro, colocar nele e só. E aí eu tive uma ideia de fazer o quê? Eu já comi um brigadeiro assim, que era um brigadeiro ao leite que tinha uma avelã no meio. E aí eu peguei, eu tenho bastante avelã aqui, aí eu vou fazer isso. Vou colocar avelã no meio e vou depois passar ele no xerém de amendoim. Ó, também tinha xerém aqui. Agora a gente vai fazer o nosso brigadeiro de uva com leite ninho, surpresa de uva. Então, ó, vou pegar aqui uma uvinha, vou pegar um tanto de brigadeiro, vai colocar um pouquinho menos de brigadeiro do que o que a gente tava colocando ali nos outros, senão vai ficar muito grande. Sempre tenta, às vezes, tirar um pouquinho. Tem que ir ajeitando aqui a uva. Tem que cobrir ela. Pronto. E agora, passar no leite ninho. Eita, minha mão tá grudando. Quando a sua mão estiver grudando assim, passa um pouquinho de água. E fica pronta a nossa. Gente, eu acabei de fazer todos os brigadeiros agora, de enrolar tudo. Esses daqui são de leite ninho com uva, né? A surpresa de uva. Esses daqui são de ovo maltine. Esses são de brigadeiro ao leite com avelã dentro e suspiro em volta. E esse daqui é o brigadeiro ao leite com pistache em volta. Esses dois aqui eram aqueles que eu falei que eu ia fazer no começo, pra parecer um Ferrero Rocher, que era com avelã no meio e em volta xerém. Só que quando eu fiz esses dois, eu provei um. E quando eu provei, eu vi que ele tava com gosto meio de gosto de armário, assim, sabe? De coisa de temperinho que fica junto. Eu senti que esse xerém não tava legal. Então, a avelã tava ótima, o pistache tava ótimo, mas o xerém tava com gosto. Então, eu fui, quebrei os suspirozinhos que sobraram do bolo, né, que eu esqueci de usar, e passei em volta do suspiro, e foi isso que eu fiz. Gente, bom dia! Hoje é sábado, dia da minha festa, e agora de manhã eu vou finalizar os bolos, já desci tudo pro salão de festas, bebidas, então agora eu vou finalizar o bolo, né? Vou bater um chantilly e vamos ver como que eu vou finalizar. Vou filmando pra vocês que eu vou decidir isso daí mais na hora mesmo. Então é isso, vamos lá! Gente, não é por nada não, mas esse bolo saiu melhor do que a encomenda. Gente, agora são 11 horas da manhã e esse bolo tem que ficar intacto até a noite. Vou deixar ele aqui na geladeira agora, tirei uma abinha aqui da geladeira pra caber ele e vou deixar ele aqui. Minha festa é só às 8 horas da noite.